Olá, eu estou aqui com você novamente para falarmos sobre mais uma vilã da Bíblia. Dessa vez, a nossa personagem leva mesmo o título de vilã. Pensa numa mulher má, ímpia, que fez coisas desagradáveis contra o outro, é essa personagem. Nós vamos falar sobre Jezabel. Encontramos sobre ela em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etabaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu a Baal e se encurvou diante dele. Aqui nós estamos falando de Acabe, o esposo de Jezabel. Provavelmente aqui tenha tido um acordo entre a princesa, dos Sidônios, com o rei Acabe, porque eles queriam, às vezes, algum acordo de paz, algo que pudesse juntar as duas províncias. Então, ele pega Jezabel por mulher. Só que ele não sabia que Jezabel conseguiria dominá-lo por seu carisma. Porque ela era uma pessoa carismática, ela era uma pessoa que envolvia todos que estavam ao seu redor e ela conseguia contagiar as pessoas com as suas ideias. Essas pessoas, elas são um perigo, porque elas não deixam a outra na liberdade de sua escolha. Elas vêm de mansinho e quando vê, elas já estão dominando todas as coisas. Nós precisamos prestar atenção quanto a isso, porque existem muitas Jezabel por aí. Por mais que a gente pense que é boazinha, que é legalzinha, mas na verdade tem muita maldade no seu coração. Jezabel, ela é carismática, mas ela é destruidora. Ela destrói tudo aquilo que está ao seu redor. E ela também destrói a sua própria vida. Aqui nós encontramos a palavra do Senhor nos dizendo que Acabe se rende a Baal. O reino do norte que era governado por eles não tinha outro Deus a não ser o Senhor. E ela chega e ela coloca lugar de honra para Baal. Começam a adorar Baal como se fosse um Deus legítimo daquele povo. Como esse povo consegue ser convencido de que Baal era bom, sendo que tinha todas as heranças genéticas do Deus de Israel? Mas ela consegue, por causa do seu carisma, da sua determinação. Ela era uma pessoa muito determinada na sua religião e ela consegue invadir o pensamento das pessoas. Lá no capítulo 18, versículo 4, vai dizer assim: porque quando Jezabel eliminou os profetas do Senhor, Obadias trouxe 100 deles e os escondeu, 50 em uma caverna e 50 em outro, sustentando-os com pão e água. Jezabel começa a ficar incomodada com os profetas do Senhor. E então ela decide matar. Ela é a rainha, ela que manda e desmanda, então ela decide matar, aonde os profetas têm que começar a fugir dessa mulher sanguinária. E cadê Acabe aqui para colocar ordem no seu reino? Cadê Acabe aqui para assumir a sua autoridade de rei? Ele que deu esse título a Jezabel, nós não ouvimos falar dele. Nós percebemos que toda a história de Jezabel e Acabe é dominada por ela. Ela que toma a frente, ela que faz as ações. Não estou aqui dizendo que nós temos que ser submissa a pontos extremos com os nossos cônjuges ou com os nossos maridos. Eu estou aqui dizendo que ele deveria ter visto a maldade do coração dela, mas ele é tão contagiado por essa mulher que ele não consegue enxergar a verdade. Ele já era mau, na verdade, antes de se casar com ela. Ela só foi mais uma pitada da maldade em seu coração também. No versículo 19, no capítulo 18, versículo 19 vai dizer assim: agora, pois, ordena que todo o Israel se junte a mim no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comeu da mesa de Jezabel. Aqui o profeta Elias está reunindo os profetas de Jezabel para orar aos seus deuses, Elias a Deus e eles aos seus deuses, para que aquele que respondesse fosse o Deus verdadeiro. Mas isso não acaba bem, porque
O único Deus que responde é o Deus de Israel, o nosso Deus, e os outros de Baal não respondem, matando todos eles. O que acontece aqui? Como essa mulher consegue controlar 850 homens? Ela tem eles sobre suas mãos, ela tem eles sobre os seus domínios. Olha o quanto essa mulher é dominadora. Ela é agora, então, sacerdotisa, governante desses homens, desses profetas de Baal. E aí ela fica revoltada com isso quando isso acontece. E aí ela começa a perseguir Elias. No versículo 1 do capítulo 19 diz assim: Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses e outros tantos, se amanhã a esta hora eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ela tá muito revoltada, muito nervosa e ela quer matar Elias. Mas nós sabemos que Elias foi cuidado por Deus. Então Deus tinha um plano na vida de Elias e isso não iria acontecer. Só que Jezabel, ela fica muito nervosa. E olha aqui Acabe. Acabe informa a Jezabel tudo quanto Elias fizera. Ele é completamente manipulado e dominado por Jezabel. Ela que dá as ordens, ela que domina. Ele é como se fosse uma criança chorona, esperando que ela resolvesse todos os problemas dele. Se nós avançarmos e formos lá no capítulo 21 de 1 Reis ainda, diz assim: Depois dessas coisas, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe disse a Nabote: Dai-me tua vinha para que me sirva de horta, pois é vizinha à minha casa, e te darei um lugar dela, outra melhor. Ou se parecer bem aos teus olhos, pagarei seu valor em dinheiro. Então, Acabe está querendo comprar a vinha de Nabote. Porém, Nabote respondeu a Acabe: Guarda-me o Senhor de eu te dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. Ele deitou na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Ele era muito mimado. Ele não consegue comprar suas terras e agora fica todo entristecido, perde a fome, se deita, fica lamentando. Porém, no versículo 5 diz assim: Porém, Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e perguntou-lhe: Que há para estar assim tão desgostoso o teu espírito e não comeres pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita: Vende-me tua vinha, ou te apraz, te darei outra no lugar dela. Porém, ele respondeu: Não te darei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: É assim que governas o reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-te teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela resolveu que ia dar para ele de presente essa vinha. Mas esse homem estava vivo e não queria vender. O que ela ia fazer? No versículo 8, então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, as selou com seu sinete e as enviou-as aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Que mulher manipuladora! Ela está usando o nome de Acabe, ela está escrevendo cartas no lugar dele para resolver o problema. Não chore, meu esposo, eu vou resolver seu problema, é isso que ela faz. Nas cartas escreveu: apregoai um jejum e pôde Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então levai-o para fora e o apedrejai-o até que morra. Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nele habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe enviara. Apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele. Os homens, filhos de Belial, testemunharam contra Nabote.
perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. A vinha agora era do rei, porque quando morria o dono da terra, toda a sua terra passaria para o rei. Ela consegue armar um plano e destruir esse homem só para satisfazer o desejo do seu coração. Ela era uma pessoa muito má, muito vingativa. Além de fazer mal a si mesmo, ela também fazia mal a outras pessoas. Mas nós sabemos que o nosso Deus vê todas as coisas e nada foge do controle de Deus. Ele tem tudo sobre as suas mãos e o fim dela não seria longo. Ela teria um fim bem próximo diante de toda a maldade que ela tinha cometido. Em 2 Reis, no capítulo 9, versículo 7, diz assim: Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Deus já prediz quando ia acontecer isso com Jezabel. Não demoraria para que isso acontecesse. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e o fugiu. Deus viu a morte daquele homem inocente. Deus viu a morte de todos os seus profetas, de todos os seus servos. E Deus já avisa que ela não viveria por muito tempo. Já no versículo 30 vai dizer: Jeú foi para Jezreel. Ao saber disso, Jezabel se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Jezabel era uma mulher muito bem cuidada. Ela tinha ali todos os seus tratamentos de pele, de estética, a mais avançada da época, porque ela era rainha, ela tinha todo o dinheiro. Mas tudo isso não resolveu a sua vida, porque dentro de si estava manchado com muita maldade. Ela precisaria muito mais do que se pintar e se vestir adequadamente para a ocasião, porque dentro dela não havia nada de bom. E no versículo 33 vai dizer: Então ele disse: Lançai-o do alto a baixo, e lançaram-na do alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e as atropelou. Eles armaram para se vingar de Jezabel. As pessoas do lado de dentro que estavam lá, não temos o nome, né, deles, mas eles não aguentavam mais viver com aquela tirania de Jezabel. Eles aproveitam uma oportunidade que ela está na janela observando, e ela aproveita essa deixa dela, eles lançam ela da janela, aonde ela cai, o carro passa por cima e todo o seu sangue é esparramado ali para aquele lugar. Pensa bem, uma mulher no auge da sua beleza, do seu poder aquisitivo, ela tem um fim tão triste como ela teve. E para piorar, diz no versículo 34, Jeú entrou e depois de haver comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha do rei. Ela não vai ser sepultada como uma rainha, porque ninguém quer dar esse título para essa mulher tão má. Ela foi sepultada como filha do rei, porque ela era uma princesa no seu reino. Só que ali ninguém deixou esse título para ela de rainha, porque ela foi muito má, ela fez muita maldade. Eles foram sepultá-la, porém só encontraram o crânio, os pés e a mão dela. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, num terreno de Jezreel, de maneira que não será possível dizer: esta é Jezabel. Olha o fim desta mulher. Olha o que ela deixou brotar no seu coração e fazer com que gerasse tanto mal. Acabamos contando a história dela de uma mais triste história já contada. Jezabel tem o seu fim muito trágico. Quantas pessoas nós vemos também desperdiçando o seu tempo de crescer, de desenvolver socialmente, de deixar uma herança, de deixar uma geração aqui para marcar o nosso tempo. Nós não temos relatos de bondade no seu coração, nós não temos relato de ter cuidado dos seus filhos, porque Jezabel teve 3 filhos e ela tem esse fim
tão trágico e triste. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a afastar de nós esse espírito de Jezabel. Porque, infelizmente, a maldade, ela quer entrar no nosso coração e ela quer fazer morada. Mas nós temos que pedir todos os dias para o Senhor nos livrar do sentimento de ódio, de rancor, de ressentimento. E que Ele possa nos blindar também dessas pessoas. Que nós possamos ler a sua palavra, entender a palavra do Senhor para não cair na enganação de Jezabel que aparece na nossa vida. Que em nome de Jesus Ele possa nos instruir, nos guiar para algo melhor, amém? Eu quero orar com você, porque não tem jeito de se livrar desse espírito de Jezabel e nem ficar livre de pessoas como Jezabel sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem que Ele envolva a nossa vida e nos faça melhor. Pai, eu estou aqui, Senhor, lendo essa passagem que é tão chocante, tão marcante, como nos assusta ler sobre Jezabel. Sabemos, Senhor, que teve muitos Jezabel durante séculos e séculos e aqui hoje, no nosso tempo, Senhor, sei que existem Jezabel, pessoas maldosas que não têm um pingo de bondade no seu coração, Senhor. Como sermos livres dessas pessoas, como conseguir não estar perto e não ser machucado por elas, Senhor. Somente com a Tua presença, Senhor. Somente com o Senhor conosco é que vamos conseguir, Senhor, passar pelo tempo que o Senhor planejou aqui para nós nessa terra. Deus, em nome de Jesus, arranca toda a maldade do nosso coração, arranca toda a frieza, Senhor, todo o egoísmo, porque Jezabel foi uma pessoa muito egoísta, só pensou nela, nós não queremos ter esse sentimento dentro de nós, Pai. E nos leve, Espírito Santo de Deus, a caminharmos segundo Tua vontade, o Teu querer. Esse é o meu pedido ao Senhor nesse dia. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre mais vilãs por aí. Só que em nome de Jesus, que nós possamos ser livres de todo mal. Em nome de Jesus. Até mais.